Boa noite, pessoal. Hoje é 4 de janeiro, estamos em Cusco, no Peru, tá? E já estamos no processo de retorno para o Brasil, tá? Aguardando um pouco a questão dos protestos que a gente está acompanhando os noticiários aí, para não correr o risco, tá? E queremos fazer uma pequena retrospectiva do que foi a viagem até agora, principalmente dessa parte final, que era, né, era o ápice do nosso projeto, tá? Então a Gabi vai contar um pouco de como foi essa parte do Salcantay e de Machu Picchu. Bom, inicialmente o nosso projeto então era fazer a trilha Salcantay e chegarmos a Machu Picchu a pé. Então nos preparamos para isso, deixamos o carro em Ollantaytambo e fomos de táxi até Mollepata, deu 120 quilômetros, não tem um transporte direto até lá, por isso táxi. Chegando lá, nós iniciamos a trilha, eram umas 9h30 da manhã. Chovia muito, 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 e nós iniciamos. Então, iniciamos com o peso das mochilas e com uma capa plástica sobre a capa de chuva, porque a chuva era intensa, alguns momentos bem intenso, em alguns momentos ela arrefecia um pouco, mas nunca parou de chover. E começamos a subir, uma subida bem íngreme no primeiro dia, tanto que no primeiro dia se anda em torno de 20 quilômetros. Acho que nem chega a 20, é 18 e pouco. O que aconteceu? Nós subimos uns 6 quilômetros e encontramos um guia retornando com uma turma guiada daí, dizendo que não havia hospedagem aberta antes de 27 quilômetros. E ali nós sentimos que nós não íamos conseguir, porque ali a gente passa no Abra Salcantay e a chuva estava gelada e a gente acabava, em função do calor da caminhada, suando muito. Então nós estávamos com as roupas encharcadas de suor, tá? Não de chuva. E aquilo dava um frio quando a gente parava. Enquanto estava caminhando, tudo bem, mas a gente viu que aquilo não iria fazer bem. Acabamos então optando por retornar, não fazer a Salcantay e arrumar um transporte novamente para Ollantaytambo, fazermos então de Ollantaytambo até a Santa Teresa, que é a hidrelétrica, de Kombi. E fizemos isso. Então retornamos, posamos uma noite na Kombi, no estacionamento lá em Ollantaytambo, e de manhã cedinho seguimos para Santa Teresa. Foi isso, né, Paulo? Chegando em Santa Teresa, nós acabamos chegando muito tarde, porque a estrada está em reforma, vocês podem acompanhar nos vídeos, e chegamos, eram umas 7h30 da noite no horário do Peru, 9h30 no nosso horário. E nós seguimos os 12 quilômetros da hidrelétrica até Machu Picchu Pueblo a pé, à noite, na floresta amazônica do Peru, né? Nós seguimos a pé. Foi muito legal, mas a gente entra num pique e acaba perdendo ele, porque não é um lugar liso, né? É um lugar de pedras, muitas pedras, e as pedras rolando e te levando aí, bambeando o pé o tempo inteiro. Força É, muito o tornozelo, força muito o joelho. destacar que estava chovendo um pouco no começo, depois a chuva acalmou, mas no começo estava chovendo. Então, a gente estava andando pelos trilhos de trem, nas laterais, lógico, né? Mas tem pedra brita, uma pedra do tamanho de uma mão fechada, mais ou menos, assim, a maioria das pedras. Então fica muito ruim de caminhar. E se tu saísse dali e ia para um trilho, que tem um trilho, tinha barro. Então, em alguns pontos com barro, outros pontos com pedra. E esse trecho da ida, ele é levemente a subir, claro, porque é trilho de trem, né? Trilho de trem não vai fazer uma subida muito íngreme, mas é levemente a subir durante 12 quilômetros. Então foi extremamente desgastante também, até porque a gente tinha viajado de Kombi durante o dia todo, né? Durante o dia todo, subindo serra e descendo serra, uma serra, por sinal, Maravilhosa, maravilhosa, linda. com o lado que olhar é lindo, né? Então, essa foi a aventura para chegar até a base de Machu Picchu. Isso. Daí chegando lá, já estávamos cansados, mas no outro dia de manhã conseguimos nossos ingressos para Machu Picchu. Fizemos o circuito 4, que é um circuito mais ou menos completo, porque era o único que oferecia a opção de subirmos na montanha Huayna Picchu, que é naquelas fotos clássicas de Machu Picchu, aparece aquela montanha mais alta ao fundo. Aquela montanha eu e o Paulo subimos. Foi muito desgastante. Foi muito desgastante. Eu achei que eu ia morrer. Paulo brincou comigo. Quem morre na montanha fica na montanha. Vamos, Gabi.
Ela disse, se eu morrer, tu tem que me carregar. Eu disse, não, quem mora na montanha fica na montanha. Então procure não morrer. E subimos e descemos. Em alguns locais, as escadinhas são assim, ó, 30 centímetros com degraus, tranquilamente, aproximadamente 25, 28 centímetros de altura, né? Tinha uns até de Ó, 40. pouquíssima profundidade o degrau. Tu colocava a E, ponta do pé ou o pé de lado. exato, em alguns locais tem um cabo de aço preso na rocha. Do lado aberto não tem nada. Não tem nada, é precipício, né? Em muitos locais assim. Muito É um perigoso. Olha, negócio, é um eu nunca negócio tinha visto, extremamente perigoso. eu nunca Extremamente tinha visto um perigoso. lugar turístico tão, tão perigoso. Nunca tinha ido em um lugar tão perigoso assim, ó. Realmente, se uma pessoa resolver e não tem um controle, não tem um guia, tu faz sozinho. Então, se alguém resolver passar mal, se estiver sozinho, passa mal sozinho. Se estiver acompanhado, os outros ajudam, porque é complicado mesmo. Então, fizemos a Huayna Picchu e retornamos, né, para Machu Picchu Pueblo. Posamos em Machu Picchu Pueblo porque não havia transporte, nós não tínhamos condições de fazer os 12 quilômetros a pé. Olhamos a passagem de trem. Acho que é válido comentar sobre isso também, que os horários de trem eles são próximos do meio-dia. E quando a gente retorna de lá, bom, nós chegamos na estação, o cara disse assim, ó, está saindo o último trem em 5 minutos. Não tinha a menor possibilidade, porque a gente não tinha almoçado, mas nem é por isso, né? Mas a nossa bagagem estava no hostel que a gente tinha passado a noite. Então não tinha tempo para a gente voltar no hostel, pegar a bagagem e fazer o percurso até a estação em 5 minutos, era impossível. E eles não têm um horário de trem mais para tarde que possa atender esse pessoal. Então a gente acaba tendo que ficar lá. E o que acontece? $33 por pessoa o percurso de 11 quilômetros. Se nós fôssemos fazer tudo de trem, imagine quanto que ia dar. Seria $66 para cada um, 132, né? Então era muito caro para 11 quilômetros. Resolvemos deixar para o outro dia e retornarmos a pé. E então tiramos a nossa bagagem do hostel e fomos para um hotel para ficar um pouquinho mais acomodados, um pouquinho melhor acomodados, né, Paulo? O hostel era bom, né? Mas assim, era uma coisa mais barata e a gente achou melhor ficar mais acomodado para descansar, né? Para começo de conversa não oferece nenhum café da manhã, né? Enquanto no hotel já tinha café da manhã e tal. Então tinha uma acomodação melhor. Daí acordamos às 5 da manhã no terceiro dia, no caso. Segundo dia, mas passamos 2 noites. E tomamos café e encaramos a trilha novamente. Daí durante o dia. Maravilhosa também. Quem tiver oportunidade assista os vídeos, porque eu acho que... E presenciamos uma coisa assim, muito assustadora. Estávamos atravessando a ponte, chegando na hidrelétrica, começamos a escutar uns estouros ocos. A ponte metálica, uma ponte clássica que tem naquele trecho ali, uma ponte verde metálica. Nós estávamos exatamente em cima da ponte, fazendo umas fotos ali, né? E escutamos um barulho, e a Gabi disse, o que é isso? E eu disse, acho que foi uma pedra que caiu na água, uma pedra. E de repente, começaram a rolar pedras, mas estava distante de nós, não tinha problema. Devia estar uns 100, 200 metros, eu acho, 100 né? metros, eu acho. Uns 100 metros, mais ou menos. Eu vou te filmar. E começaram a rolar pedras, mas de uma montanha lá em cima. As pedras rolavam assim e caíam dentro d'água. No Rio Urubamba. Que coisa, um misto de assustador, Fascinação. de fascinante e assustador, uma coisa bem interessante. Aquelas pedras caindo no rio e levantando água assim, ó, para cima. Pegamos assim só um pouquinho na filmagem, dá para ver a poeira das pedras rolando assim. E eu não sei se o celular conseguiu, a câmera conseguiu captar o som, né? Mas foi assim, assustador. Chegamos daí na hidrelétrica e resolvemos pegar o tirão e voltar até Cusco em função do fechamento das estradas, né? Que a gente está bastante preocupado e amanhã queremos sair. Só paramos agora numa lavanderia para deixar algumas roupas para lavar. E amanhã, no que eles nos entregarem as roupas, nós vamos ver se vamos sair ou se deixamos para sair no dia, amanhã é dia 5, né? Dia 6 de manhãzinha. Porque não tem outro lugar para ficar. A gente viaja assim, ó. O Peru é muito estranho. Tem as grandes cidades, Cusco, Lima, Arequipa, com toda a estrutura. Temos ali uma Juliaca, só que são uns ambientes assim, ó. Por exemplo,
constroem construções bonitas, com a fachada toda de vidro e as laterais e o fundo tudo sem reboco, sabe? E daí, em todas as estradas, a gente vai encontrando um monte de povoação. Povoação com quebra-mola, quebra-mola, quebra-mola. Só que é um povo que vive assim, ó, naquelas casinhas de adobe, de pedra. Tu nota que é uma coisa assim muito humilde. Então, nesses lugares não tem estadia. Não tem estadia, não tem ducha, que eles chamam de ducha para tomar banho. Inclusive tem alguns locais que tem hospedagem, né? Tu vai ler lá, hospedagem. Tu chega lá... Ou cocheira, né? Na hospedagem e não tem banho, né? É o quarto, na maioria deles é o que eles chamam de serviço, né? Que é o banho, que eles chamam de serviço ou banho, que é o vaso, mas o chuveiro que a gente chama, eles chamam de ducha, não há. Então, no interior é assim, é muito difícil mesmo. Então chama muita atenção essa diferença, essa disparidade é gritante da cidade maior para as menores. As menores que nem são cidades, né? Não tem nem estrutura, que são distritos, né? Uhum. Os distritos, então, vai passar no distrito, todo ele vai ter sua praça de armas, tem essas coisas, mas não tem o restante da estrutura, né? É impressionante. E o povo vive, na maioria, aqui, nas proximidades de Cusco, tem muita lavoura, o povo vive até melhor no interior, assim, do que no interior. Vai lá para o interior, a gente até vê áreas que aparentemente são agricultáveis. Claro que tem a questão da altitude, né? Pontos mais altos que são frios, de repente culturas que não seriam... Não se adaptam. Não se adaptariam, né? Mas áreas limpas, que não tem árvore, não tem nada. Nada. É impressionante isso. Mas está sendo assim, ó, muito instrutiva, muito rica a nossa viagem. E a riqueza que nós temos aqui em volta da cultura inca é impressionante. Isso nos deixou assim maravilhados. Então, assistam os vídeos também. Mas a gente achou legal, né, gravar alguma coisa para contar a vocês o que está acontecendo. Hoje pela manhã tinha 5 carreteiras trancadas aqui em volta. Puno, que é Punho, que é um lugar de passagem para nós, abaixo do Lago Titicaca. Nós já tivemos que desviar de Punho na vinda. E isso acarretou uma quilometragem bem grande a mais, né? E agora, à tarde, já estavam 25 carreteiras trancadas. Só que a gente está olhando que parece que eles estão liberando em determinados horários. Nós estamos rezando para que isso aconteça e nós vamos nos aventurar a fazer esse retorno, né? Claro que jamais desafiando as pessoas que estão fazendo seu protesto, porque aqui a gente vê que a coisa é mais violenta, né? Não é como no Brasil. Isso aí, pessoal. A gente queria só passar um pouco da situação atual, né? E amanhã ou depois de amanhã a gente tenta sair, mas não sabemos ainda se isso vai ser possível, né? Tá bem? Assistam os vídeos então, como a Gabi falou. Quem puder, vai lá no YouTube, se inscreva no canal e dá uma mãozinha, dá uma forcinha pra gente lá. Valeu!